A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes. Meu nome é Nathalie Alves de Siqueira Teixeira e quero compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Por muitos anos eu congreguei na Assembleia de Deus. Não vou dizer qual é o ministério, existem muitos ministérios em toda a parte do mundo. Mas era uma igreja de porta larga, era uma igreja que não tinha doutrina do corpo. Eles ensinavam que a vestimenta era usos e costumes, então eles deixavam a pessoa escolher como ela queria se vestir e andar. Ali, nessa igreja, eu me batizei no tanque batismal, na piscina, que eles chamam de batistério, né? Fica atrás do altar. Ali eu conheci o meu esposo, me casei. Quando eu me casei, o meu esposo falou para mim que ele não tinha televisão, que ele não via televisão, que televisão era pecado, que televisão era idolatria. Eu não conhecia nada disso, para mim foi novidade, mas enfim, eu aceitei e falei, por mim tudo bem, se você não quer ter televisão na nossa casa, a gente não tem televisão, a gente fica sem ver televisão, por mim tudo bem, não vou sentir falta. Concordei com ele. E todas as vezes que eu ia me arrumar para ir para a igreja, ou para ir para um casamento ou alguma festa, eu sempre falava para o meu esposo, espera que eu tenho que fazer meu cabelo. E meu esposo falava assim, você vai fazer seu cabelo? Não, teu cabelo já foi feito por Deus, Deus fez o seu cabelo. Você vai modificar, você vai estragar o seu cabelo, queimando ele. E eu não entendia, falava, para de me perturbar, deixa eu fazer meu cabelo, você entendeu o que eu quis dizer. E toda vez que eu ia me arrumar, ele sempre falava a mesma coisa. Você não vai fazer seu cabelo, teu cabelo já foi feito por Deus, você vai modificá-lo. Eu não entendia, mas enfim, assim nós fomos levando o casamento. Até que chegou um dia, que assim que nós nos casamos também, o pastor presidente chamou meu esposo para dirigir uma congregação. Meu esposo era muito estudioso da palavra de Deus, é muito conhecedor da Bíblia, ele sempre gostou muito de pesquisar sobre Jesus, a vida de Jesus e todo o contexto histórico. Ele gosta muito disso até hoje. Ele já tinha dirigido uma igreja de um outro ministério, então o pastor deu uma congregação para ele estar dirigindo. Eu não era muito conhecedora da palavra, era totalmente inexperiente, ainda é preciso muito aprender, né? Aprendo dia após dia, mas na época eu era muito pior, né? Relacionado a conhecimento bíblico do que hoje, mas mesmo assim eu aceitei, falei, dei força ao meu esposo, incentivei, falei que estava do lado dele para ajudá-lo como ajudadora. Então nós fomos. Permanecemos naquela congregação por 4 anos. No último ano, que foi o ano que a gente estava para sair, né? Que a gente saiu, mas a gente não sabia que ia sair. O meu esposo orou a Deus, falando com o Senhor: Senhor, se o Senhor tem uma obra de salvação na vida da minha família, o Senhor vai libertar a minha esposa. E então, meus irmãos, de um dia para o outro, eu comecei a ver tudo diferente. Eu comecei a achar bonito e achar graça nas coisas naturais, as coisas que Deus fez. E achar feio
as coisas que foram modificadas pelo homem, pelo diabo. Eu olhava uma criança, a criança com cabelo bem crespo, a criança sem maquiagem, sem brinco, e eu achava ela linda, porque Deus fez ela assim. Aquela pureza, transmitindo santidade. E eu via uma senhora de cabelo grisalho, de cabelo branco, sem maquiagem, sem brinco, e eu achava linda aquela senhora. Eu achava beleza nela, porque eu via que ela estava como Deus fez. E então eu olhava as pessoas maquiadas e enfeitadas, com cabelo pintadas, e eu achava feias, muito feias. Eu comecei a realmente enxergar diferente, parece que uma venda saiu dos meus olhos. Então eu comecei a me aprofundar sobre isso, comecei a estudar sobre isso, sobre vaidade, sobre a doutrina do corpo. E então eu li em 1 Pedro 3:3, que diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem é coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Então Deus confirmou no meu coração que nós, mulheres, não precisamos nos importar com a nossa aparência exterior. Todos nós, né, mulheres e homens. Porque Deus já nos fez bonitos. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos orar, jejuar, viver a palavra de Deus, para que nós consigamos ter um espírito manso e tranquilo, para que nós consigamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o adorno das santas mulheres que esperam em Deus. Muitas pessoas ensinavam na igreja de Porta Larga que eu era, que antigamente as mulheres se adornavam. Por que a gente não pode se adornar, se as mulheres antigamente se adornavam e serviam a Deus? E então eu aprendi com esse versículo que o adorno das mulheres que serviam a Deus não era no exterior, mas era no interior. E cada dia mais eu fui me aprofundando nos versículos e no estudo, e Deus foi falando comigo. Então eu fiquei tão maravilhada, e aquilo para mim foi uma novidade tão boa, que eu queria compartilhar. Eu queria contar para as pessoas aquilo que eu aprendi, o que Deus me mostrou. E como nessa igreja que nós éramos, a esposa do pastor, ela vira coordenadora da CIB, das irmãs, né? Então, eu comecei a ensinar as irmãs a fazer reuniões e falar sobre vaidade, contra a vaidade, ensinar sobre a doutrina do corpo. E as irmãs começaram a me olhar diferente. As irmãs que gostam muito do mundo e são muito vaidosas, elas começaram a me olhar diferente, a me olhar como se eu tivesse doente, como se eu tivesse com algum problema, com uma depressão. E elas começaram a conversar entre si. Eu acho que a irmã Nathalie está com depressão pós-parto. Eu tenho um bebezinho, né, vai fazer 2 anos. Na época ele tinha 1 ano e 6 meses. Então elas começaram a falar que eu deveria estar com depressão pós-parto, que eu não me arrumava mais, que eu estava andando feia, mal arrumada e que eu estava com problema. Então elas fizeram uma reunião entre elas, só esse grupinho, não foram todas as irmãs não. Tiveram muitas irmãs que me ouviram e que começaram a orar a Deus pedindo uma resposta. E Deus confirmou a elas em sonho.
E elas mudaram também as suas vestes. Satanás ficou furioso. Então, esse grupinho de irmãs, que eram umas 4, 5 irmãs, a igreja tinha quase 200 pessoas, foram na sede conversar com a esposa do pastor, que eu estava com problema, que eu estava falando, né, que maquiagem era pecado, que brinco era pecado. E a esposa do pastor usa tudo isso, do pastor presidente, ela usa tudo isso. Então, depois falaram com o pastor presidente, com o filho do pastor, e resolveram chamar meu esposo para conversar. Conversaram com meu esposo, falou: o que está acontecendo com a Nathalie, que ela está andando feia e mal arrumada? Meu esposo na hora olhou e falou: minha esposa não está feia e mal arrumada, minha esposa se arruma. Mas ela está com algum problema de saúde? Não, minha esposa está muito bem, graças a Deus. Então eles resolveram tirar a gente da congregação, que meu esposo também pregava muito, né, a santa doutrina do Senhor. Ele falava com as irmãs: irmãs, vocês podem usar brinco, maquiagem e pintar cabelo, e os irmãos não podem. Mas se as irmãs podem, os irmãos também podem, por que que não pode? Então, se os irmãos também podem, o pastor amanhã ou depois pode vir aqui de cabelo louro e brinco na orelha, o que vocês acham? E as irmãs olharam assustadas e falaram: vai ficar muito feio, pastor. Não. Então ele falou, meu esposo, né, que era o pastor da congregação: então, se os homens não podem, as mulheres também não podem. E ele foi ensinando, né? Ele sempre ensinava muito sobre a santa doutrina do Senhor. Mas como a gente estava numa igreja que não era de doutrina, nós éramos muito perseguidos. E então meu esposo me chamou para conversar e falou: amor, eu estou querendo sair desse ministério, ir para um ministério que tenha a santa doutrina do Senhor, para que eu possa pregar com liberdade, para que eu possa pregar o santo evangelho do Senhor. E eu concordei, falei: amém, eu concordo, eu vou com você. Então nós começamos a orar para Deus nos direcionar aonde nós iríamos congregar. Certo dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num apartamento muito bonito e meu esposo, ele tinha ido para uma igreja bem pequenininha. E ele estava consertando essa igreja, limpando, para que ela se tornasse uma igreja, né? Então, ele estava limpando, tirando a sujeira, consertando a parte elétrica. E eu estava no apartamento esperando ele. Quando eu me olhava no espelho, eu estava com o maior barrigão, eu estava grávida. E quando foi para dar à luz, quem me levou no hospital foi o pastor Eduardo Santos. Eu estava no banco de trás e o pastor Eduardo Santos dirigindo o carro, e era um carro bem simples, era uma Fiat Uno quadrada, bem simplesinha. E ele me levava para o hospital para eu ter neném. Então eu contei esse sonho para o meu esposo falou comigo: Deus está confirmando, isso é confirmação de Deus, para a gente estar congregando na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, onde o pastor presidente é o pastor Eduardo Santos, e meu esposo já havia pesquisado sobre algumas igrejas que eram com doutrina, e ela era uma delas, e nós estávamos na dúvida em qual congregar. Não tinha nenhuma próxima da nossa casa. Então, nós pesquisamos e encontramos uma igreja pentecostal do Filho de Deus em Ioaíba, aqui no Rio de Janeiro, na qual nós estamos congregando até hoje. E estamos muito felizes. Então, meus irmãos, se você ainda tem alguma dúvida relacionada a isso, eu quero fazer uma pergunta para você.
O seu cabelo, ele é de verdade ou é de mentira? A cor do seu cabelo é de verdade ou é de mentira? Porque se for de mentira, é do diabo. A verdade, ela vem de Deus, vem de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Tudo que é mentira vem dele. Então eu te pergunto, a cor da sua unha é de verdade ou é de mentira? Porque se for de mentira, ela vem do diabo. Ela é do diabo. A cor da sua pele, a cor dos seus lábios, é de verdade ou é de mentira? Se for de mentira, é do diabo. Não deixe ser enganado pelo diabo, aonde o cuidado virou destruição do corpo, aonde a verdade virou mentira, aonde o certo virou errado. Não se deixe ser enganado. Jesus quer te salvar. E Jesus foi me dando alguns versículos de confirmação. Eu quero compartilhar alguns com vocês. Que diz assim, Mateus 22, que fala sobre as vestes, 22:11, a parábola das bodas. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E no próximo versículo diz que o rei lançou aquela pessoa nas trevas exteriores. Então aqui Deus confirmou para mim sobre as vestes, que Ele se preocupa com as nossas vestes, com aquilo que a gente veste. E que isso, as vestes, ela não pode salvar ninguém. Por quê? Porque você pode andar com uma roupa até o pé, mas se você não obedece a Jesus, você não vai para o céu. Então as vestes não levam ninguém para o céu. Não é a roupa até o pé que vai te levar para o céu. Mas as vestes, ela pode nos levar para o inferno. Se ela for uma veste sensual e que faça alguém pecar. Se for uma veste que não seja de noiva santa, esperando o noivo Jesus. Então, as vestes do verdadeiro servo de Deus, daquele que segue a Jesus, deve transmitir santidade. E Jesus foi confirmando comigo, então eu joguei todas as minhas roupas fora. A roupa que era sensual, né, meus irmãos? Saia tubinho, que era até o joelho, que era colada. Fui jogando tudo fora. Joguei perfume, joguei maquiagem e joguei sem remorso, porque o Espírito Santo de Deus estava confirmando aquilo no meu coração. Também eu li em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele confirmou aqui, o Espírito Santo de Deus confirmou comigo que não é só o coração, ele não quer só o nosso coração. Se fosse assim, teria um monte de coração no céu. Mas Deus, ele nos quer por completo. Ele quer espírito, alma e corpo. Ele se importa com tudo que há em nós. Ele se importa com o nosso cabelo, com a nossa pele, com a nossa unha, com o nosso coração, com tudo. E se o nosso coração está nele, nós obedecemos a Ele, nós obedecemos a Sua palavra, nós vivemos para Ele, nós morremos para nós, para as nossas vontades. E também li em Tiago 4:4, que diz: adúlteros e adúlteras. É um versículo bem conhecido. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele confirmou no meu coração, ele me convenceu que tudo que não é por necessidade e higiene é vaidade. Então, nós devemos ser como o mundo, né? Porque toda a humanidade precisa disso, da necessidade e higiene. Então, porque muitas pessoas falam, então você não pode tomar banho, você não pode usar uma roupa, não pode usar um sapato, porque o mundo também usa, o mundo também faz. Mas isso não é uma escolha, isso é relacionado à higiene e necessidade que toda a humanidade precisa fazer, independente de ser do mundo ou de ser de Jesus. Eu uso uma roupa, eu calço um sapato, porque eu preciso usar o sapato para proteger os meus pés. Não é vaidade. Agora, o salto alto é vaidade, porque ele já não é mais uma necessidade. O Espírito Santo foi me convencendo. A roupa é necessidade, mas a roupa é composta, né, como diz a Bíblia, a roupa muito estampada, uma roupa muito chamativa, já não é mais necessidade, é vaidade. E nós, servos de Jesus, não precisamos usar. Quem usa é o mundo. Nós temos que ser diferentes. Maquiagem não é necessidade, brinco não é necessidade, pintura de cabelo não é necessidade, alisar cabelo não é necessidade. Isso tudo destrói o corpo. E eu li também aquela passagem que diz que todo aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá naquele grande dia, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, todas essas coisas destroem o corpo, todas essas coisas que o mundo usa e alega que é um cuidado, né, que a mulher está se cuidando, é mentira do diabo, porque tudo isso destrói o corpo, tem chumbo, tem química, queima o cabelo. Queimar, cortar, furar não é cuidar, é destruir. Cuidar é você manter e nutrir seu corpo com nutrientes e minerais, para que seu corpo, seu cabelo, sua unha fiquem bonitos e saudáveis naturalmente. Isso é cuidar. Eu espero que o meu testemunho tenha servido como um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.